Olá pessoal, tudo jóia? Sou eu, professor Rodrigo Cavalheiro Rodrigues. Vamos fazer uma revisão assim acelerada, muito acelerada mesmo para o concurso INSS, né? Direito Administrativo, aula de revisão, tá? Então, olha, ritmo muito acelerado, não podemos perder tempo então. Vamos lá, vamos pegar tópico por tópico do edital do INSS. O primeiro tópico, ele vai falar de Estado, Governo, Administração Pública e Direito Administrativo. Vamos ver o que é que tem de essencial para estudar sobre isso. Esse é o primeiro tópico do edital do INSS. Olha só, Estado. Estado é a organização política sobre a qual vive a humanidade moderna. Compreende um povo vivendo sobre um território delimitado e governado por leis e com soberania. Olha só, o que eu coloquei aqui em negrito, pessoal, são os elementos clássicos do Estado. Se perguntarem assim, o Estado se forma como? Quais são os elementos que constituem o Estado? Povo, território, governo soberano. Tá? Dalmo de Abreu da Lara ainda coloca um quarto elemento, que é a finalidade. Perfeito? Se perguntar algo sobre poder, dificilmente vão perguntar algo sobre poder, mas é interessante você saber o que é o poder. Poder é a energia capaz de coordenar e impor decisões. Daí agora é o seguinte, olha, o que é governo? O governo é a organização política e jurídica dos poderes. Então, olha só, quando um professor de direito administrativo ou de direito constitucional falar de política, não tá falando aí dessas porcarias que você vê na TV, no jornal não, tá ok? Tá falando de coisa muito séria, porque política pra gente é isso daqui, ó. É como o governo organiza o poder. Perfeito? Então vamos seguir aqui na nossa aula. Olha só, esse poder. A Constituição Federal vai tratar da soberania, lá é o primeiro princípio fundamental, lá do artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal. E o artigo 2º da Constituição Federal traz os três poderes, né, aquela tripartição clássica das funções do poder: executivo, legislativo e judiciário. Onde é que vai estar a administração pública aqui? Em todos os poderes. Pelo seguinte, o poder executivo, pela sua função típica, administra o país. O legislativo e o judiciário não. A função típica do legislativo é fazer leis, a do judiciário compor litígios. Todavia, tanto o legislativo como o judiciário, de forma atípica, vão usar o direito administrativo porque eles se auto-administram. Não esqueçam disso, tá? Então, olha só, todos os poderes usam o direito administrativo. Perfeito? Seguindo, então. Olha só, vamos entender governo. O governo ele pode ser entendido por três sentidos. Lembra, governo é a organização política e jurídica do poder. Sentido formal do governo é o conjunto de poderes e órgãos constitucionais. Sentido material, o complexo de funções estatais básicas. E o sentido operacional, a condução dos negócios públicos. Pegou esses três sentidos? Você vai ver que daqui a pouco esses três sentidos de governo são adaptados para os três sentidos da administração pública. É que falar de governo você está no âmbito constitucional. Começa a falar de administração, você vem para o direito administrativo. Então, olha só, sugiro que você dê uma pausa no seu computador e leia esses três sentidos. Perfeito? Vamos seguir então. Administração pública e direito administrativo. A palavra administração é uma palavra ampla, não é exclusiva do direito administrativo. Ela significa a atividade superior de planejar, dirigir, comandar, com a atividade subordinada de executar. Então, olha só, uma empresa privada usa administração de empresas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é basicamente o que está escrito ali. Agora, olha só, pense em administração pública. É essa ideia de atividade superior de planejar, dirigir, comandar, adaptada para o setor público. Atividade exercida por órgãos públicos em benefício da coletividade. E para que serve o direito administrativo? É o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram essa administração pública, que em benefício da coletividade vai fazer o quê? Planejar, dirigir, comandar numa atividade subordinada que envolve execução. Perfeito, gente? Essa é uma noção básica de administração e direito administrativo. Olha só, agora vem então os três sentidos da administração pública. Notem que isto é uma adaptação dos três sentidos do governo. O sentido formal, que você pode encontrar nos livros também como sentido subjetivo ou orgânico, é o conjunto de órgãos instituídos para realizar os objetivos do governo. Então você vai pensar assim: sujeito, subjetivo, órgãos, então sentido formal, subjetivo e orgânico, conjunto de órgãos que realizam as funções, né, do governo. E daí o sentido material e operacional. Os dois são o sentido objetivo.
Ocorre que alguns doutrinadores não fazem a diferenciação entre material e operacional, dizem que todos fazem parte do sentido objetivo, o complexo de funções necessárias aos serviços públicos e desempenho legal e técnico dos serviços do Estado em benefício da coletividade, tá? Grava bem essas frases, pode aparecer no concurso esses conceitos operacionais. Ok, pessoal? Então vamos avançar, né? Vamos avançar porque isso aqui é uma revisão, o ritmo tem que ser acelerado mesmo. Vamos lá. Fontes do direito administrativo. As fontes do direito administrativo, na verdade, elas são as fontes do próprio direito. O que é uma fonte? Fonte é de onde vem, não é? Então você vai se perguntar, de onde vêm as regras do direito administrativo? O que é que o operador do direito tem que observar? O que você, quando for servidor público, o que é que você tem que observar? Essas são as fontes. Elas vão ser divididas em dois grupos, as escritas e formais e as não escritas e informais. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Quando aparecer aqui fonte escrita, não está significando que é isso daqui, ó, uma folha de papel com dizeres. Sabe por quê? Porque, por exemplo, aqui, a jurisprudência, a doutrina. Isso daqui está escrito num livro, está escrito num repositório de jurisprudência. O que significa uma fonte escrita é que é escrito por um ato de poder com a intenção de ser obrigatório, coercitivo. Então, não é apenas uma folha de papel com letras, tá? Fonte escrita é aquela fonte que foi escrita por um ato de poder com o objetivo de ser coercitiva, obrigatória. E nós só temos duas. A lei, que é a fonte primária, a fonte mais importante. A lei é geral, abstrata e impessoal. A lei é a fonte primária do direito brasileiro. Só que desde a Emenda Constitucional 45, nós temos que adotar também a súmula vinculante. Porque a súmula vinculante, que é uma súmula editada pelo STF, ela vincula o executivo e o judiciário. Olha, não vincula o legislativo, tá? Se a súmula vinculante obriga os juízes e os agentes públicos do poder executivo, evidentemente que a súmula vinculante tem que ser entendida também como uma fonte escrita e formal. Fontes escritas e informais. Jurisprudência, o conjunto de decisões dos tribunais. Os costumes, né? Reiteração de um comportamento tido como obrigação legal. A doutrina, né? Sistematização teórica do direito administrativo. E os princípios. Deixa eu fazer algumas ressalvas aqui. A jurisprudência, pessoal. Há uma tendência, né? Súmula vinculante, por exemplo, ela decorre da jurisprudência. Há uma tendência que a jurisprudência vá aos poucos caminhando, né, de fonte informal para fonte formal e escrita, tá ok? Quem estuda processo civil sabe disso. Mas para o concurso INSS, adote que jurisprudência é uma fonte informal, tá joia? Significa o quê? É uma fonte de consulta, não de observância obrigatória. Costume no Brasil, cada vez mais em desuso em razão da quantidade de leis. Lembra? A lei sempre é fonte primária. Então, os costumes, né, muito comum no direito inglês, né, na common law, no direito brasileiro, ele não pegou tanto não, tá joia? Então, a fonte primária é sempre a lei. E olha só que detalhe, doutrina e princípios. A doutrina é uma sistematização teórica. E o direito administrativo tem muito de doutrina, né? Então, por exemplo, estudar ato administrativo é estudar doutrina, é estudar os livros, tá joia? Então, doutrina é uma importantíssima fonte de aprendizado e de estabelecimento de conceitos operacionais. E daí os princípios? Daí, olha só, o princípio depende. Porque o princípio, ou ele está escrito em um documento legal, lei, ou ele está escrito num livro. Então, o princípio, proposições fundamentais que vão embasar o ordenamento jurídico. Se esse princípio estiver escrito em uma lei ou na Constituição Federal, ele vai ser, na verdade, uma fonte formal. Se estiver na doutrina, é uma fonte informal, é o que a gente vai ver agora, inclusive, né? Vamos dar uma rápida olhada nos princípios do direito administrativo, os princípios aplicáveis à administração pública. Vamos lá. Tá? Opa, eu atrasei ao invés de adiantar, né? Vamos lá. Aqui, olha só. Os princípios aplicáveis à administração pública. Temos princípios constitucionais expressos. O que são isso? Eles estão escritos no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Então são fontes formais, porque estão escritos na Constituição Federal. E temos os princípios implícitos. Implícitos por quê? Porque os juristas, os doutrinadores, deduziram esses princípios a partir do estudo do direito constitucional e do direito administrativo. Então nós temos essas duas classes de princípio. Todo mundo já conhece, né, o macete do LIMP. O caput do artigo 37
da Constituição Federal. Quais são os princípios constitucionais expressos? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Juntam, formam a palavra LIMP. Quer ver? Vamos adiantar aqui para observar esses princípios. Olha só, os expressos que estão lá na Constituição Federal, artigo 37. Caput. Apenas conhecer estes 5 princípios já pode ser questão de concurso, porque é comum eles pegarem um princípio implícito, como por exemplo a supremacia do interesse público, e fazer a seguinte frase: a supremacia do interesse público é um princípio constitucional expresso. Isso já está errado. Só conhecer a lista dos princípios expressos pode já garantir uma questão no concurso, tá joia? Então vamos rapidamente comentar esses princípios. O princípio da legalidade. O princípio da legalidade, o operador do direito, o agente público tem que respeitar a lei. Isso é meio óbvio, não é, gente? Todos têm que respeitar a lei. O princípio da impessoalidade. Os atos praticados pelo administrador público, pelo agente público, são impessoais porque não visam interesses particulares, visam os interesses do Estado. Moralidade complementa a legalidade. É porque é o seguinte, a moralidade aqui, na verdade, é a moralidade administrativa, não a moralidade geral da filosofia. A moralidade administrativa, ela está mais ligada à ética, né? A questões que envolvem honestidade. E sabe como é que é? Às vezes a lei, princípio da legalidade, às vezes a lei está muito ampla, né? Permite que o operador do direito, que o agente público, interprete e tome mais de uma conduta, mais de uma atitude, todas legais. Talvez uma não seja honesta, seja imoral. A moralidade complementa a legalidade. Princípio da publicidade. É muito importante para a sociedade controlar os atos administrativos, mas você só consegue controlar aquilo que você conhece. Então, os atos administrativos, como regra, devem ser públicos. Atenção, exceção. Atos que envolvem intimidade e vida privada das pessoas, a Constituição Federal garante a nossa intimidade e vida privada. Então, um ato, ainda que administrativo, se envolver em intimidade de alguém, ele não vai ser publicado, tá ok? E também aqueles atos essenciais para a segurança do Estado e da sociedade. Tá? Esses atos podem ser mantidos sob sigilo. Não é o caso do concurso do INSS, tem que estudar a Lei de Acesso à Informação. Tá joia? Que é uma lei que vai regular o nosso acesso à informação e estabelecendo os casos de atos sigilosos. Mas sabe, o princípio da publicidade tem exceções. E a eficiência é o que eu estou tentando fazer agora, tá? Eficiência. O melhor resultado possível ao menor custo, no menor tempo. Essa é a ideia geral de eficiência. Esses são os 5 princípios expressos constitucionais. Rapidamente os implícitos. Supremacia do interesse público, gente, é moleza, tá? O complicado é entender o que é interesse público, mas a supremacia do interesse público. Onde houver um choque entre o interesse do particular e o interesse da administração pública, a gente tem que lembrar que a administração pública representa a coletividade. Vai valer o interesse da administração pública. Exemplo, desapropriação. Queremos construir uma nova estação de metrô e, infelizmente, a sua casa é o melhor lugar para construir essa estação de metrô. Você vai ser desapropriado. O teu interesse na propriedade privada vai ser sobreposto pelo interesse geral do transporte, interesse coletivo. Esse interesse público não está disponível para o agente público, a indisponibilidade do interesse público, tá? O interesse público é em favor de todos, não do agente. Todos os atos, finalidade, todos os atos praticados visam o interesse público. A autotutela, a própria administração deve anular os seus atos ilegais ou revogar os atos que se tornaram inconvenientes. Motivação. Os atos administrativos, por serem públicos, devem ser motivados. E a segurança jurídica, não é? Nós não devemos, ao modificar o ordenamento, ao modificar os regramentos administrativos, criar dificuldades maiores aos administrados. E, por fim, razoabilidade e proporcionalidade. Razoabilidade é simples, bom senso, proibição de excesso. O administrador público, ao realizar suas condutas, deve evitar o excesso. E a proporcionalidade? A proporcionalidade significa que o fim não justifica os meios. Você deve tomar condutas razoáveis para chegar ao fim que você objetiva. Proporcionalidade, em sentido estrito, significa isso, não é? Os atos devem ser convenientes, devem ser
oportunos para realizar o ato administrativo final. Perfeito, gente? Isso daqui foi uma mega revisão sobre o tópico 1 do edital do INSS. Grande abraço, até a próxima aula de revisão. Tchau, tchau.